Olá, meus caros e caras. É uma grande satisfação e responsabilidade acadêmica compartilhar convosco este momento no curso de graduação em Letras Libras. Vocês já percorreram um caminho considerável até aqui, mas ainda há muito que estudarmos. Meu nome é Jorge Adriano. Este é o meu sinal. Sou mestrando em Ciência da Educação e Educação Especial. Possuo graduação em Letras Inglês, especialização em Língua Brasileira de Sinais, com ênfase em interpretação, e em Língua Inglesa e também em Educação à Distância. Atualmente, sou professor de Libras na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Pará, UFPA. Dedico-me especialmente aos estudos da tradução, das línguas orais e de sinais, produção de material didático na área de Libras, assim como o ensino de inglês como L3 para surdos. Portanto, meu foco de pesquisa também é a área de aquisição da linguagem, seja como L1 ou L2 ou língua adicional. E por falar nesse tema, esta será a nossa disciplina neste momento, a aquisição de linguagem. Esta disciplina é importantíssima para a área de letras, pois nosso objetivo de estudo é a linguagem. Esta disciplina também contempla um dos ramos da linguística e é bastante importante, pois faz conexões, a chamada interdisciplinaridade, com muitos campos do saber, como fonologia, a fonética, morfologia, semântica, pragmática, prosódia, enfim, vários. Esta videoaula, assim como todas as outras, se dará de forma reflexiva e autorreflexiva, com bastantes elementos visuais que nos influenciarão a uma maturidade de acadêmicos ou acadêmicas, pesquisadores da grande área da linguagem. Para tanto, os tópicos elencados nesta parte 1 serão: bom, para iniciarmos, precisamos entender qual abordagem ou método de pesquisa linguística que será adotado aqui. Quando o assunto é a aquisição de linguagem, nós temos várias correntes linguísticas. Correntes e estudos linguísticos são o quê? São teorias diferentes, dependendo do grupo de pesquisadores. Às vezes, essas correntes são semelhantes em algumas ideias ou totalmente diferentes. Correntes linguísticas. O termo em português é como na legenda. É importante focarmos nos termos em libras, em português ou inglês, porque vocês, enquanto acadêmicos e acadêmicas, devem ter o perfil de pesquisadores nos materiais, nos livros, nos artigos, e ao lerem, vocês verão esses termos, por isso é importante assimilá-los. Bom, então, ao longo do tempo, começava-se com uma teoria, ideias, conceitos, e ela era cunhada como certa, ideal. Mas com o passar do tempo, outros pesquisadores apareceram com novas teorias ou ideias coletadas de pesquisas. Não significa que a primeira teoria era largada ou desprezada, mas era complementada ou, em alguns aspectos, mudada. E assim foi acontecendo ao longo do tempo, até hoje. Vou mostrar alguns exemplos das principais correntes linguísticas. Podem-se nomear 3 abordagens associadas a correntes linguísticas. A primeira é a estruturalista.
cujo pesquisador principal é Saussure, nos anos de 1950 até 1960. Nessa primeira, numa explicação básica, o foco era a análise da estrutura gramatical da língua, ou seja, como os elementos, por exemplo, os fonemas, palavras, sinais, estão ligados uns aos outros. A segunda é a gerativista, iniciada em torno dos anos 1960. E o pesquisador referência é Chomsky. Essa teoria difunde que a língua é adquirida porque nós nascemos com o cérebro preparado para isso. E a terceira teoria é a teoria interacionista, que se iniciou nos anos 1980 e continua até os dias de hoje. Nela, Piaget e Vygotsky pesquisaram e difundiram que a pessoa aprende e desenvolve a cognição interagindo com o meio, por meio dos atos comunicativos. Então, o objetivo aqui da disciplina Aquisição de Linguagem é aprofundar detalhadamente nas três teorias? Não necessariamente. A autora de nosso material didático, a Elaine Grola, focou na segunda e os estudos de Chomsky. Então, ao longo das nossas videoaulas, vamos estudar como a língua se processa na mente dos falantes. Para começar, vamos tratar de um tema especial, a comunicação. Como é bom podermos nos comunicar, não é mesmo? Conversar com os nossos familiares, amigos, colegas de trabalho ou curso, ou mesmo desconhecidos, numa fila demorada de banco, por exemplo. É fantástico. Todos nós, seres humanos, temos a necessidade de comunicarmos. Nascemos, como os estudos linguísticos provam, e é foco da disciplina, equipados, preparados para desenvolver linguagem. Às vezes, mesmo sem palavras ou sinais, podemos gerar atos comunicativos. Ao crescermos, vamos percebendo, ou seja, a perspectiva muda, que fazemos parte de uma comunidade maior e não estamos isolados, não. Fazemos parte dessa comunidade. Por exemplo, com o advento da tecnologia, as pessoas são capazes de compartilhar informações, mesmo se estiverem em países diferentes ou a quilômetros de distância. Mas vamos pensar, para termos acesso a toda essa gama de informações de todas as partes do mundo, do que precisamos inicialmente? É exatamente conhecer a língua na qual estas informações estão veiculadas. Agora uma pergunta. Vocês sabem quantas línguas aproximadamente existem no mundo? Tentem imaginar. No mundo, nós temos aproximadamente 6.912 línguas. Só no Brasil são cerca de 180 línguas. Vamos pensar, como adquirimos ou aprendemos a linguagem que nos servirá de instrumento comunicativo? Por meio das teorias linguísticas e, claro, de nossas experiências, sabemos que as crianças adquirem uma língua ainda em idade muito tenra.
A autora Elaine Grola até faz uma comparação entre a aquisição de linguagem e o ato de amarrar os sapatos, por exemplo. Qual acontece primeiro? A aquisição da linguagem, com certeza. Tentem lembrar, por exemplo, o primeiro sinal ou a primeira palavra que vocês aprenderam. Consegue? Provavelmente não, pois isso ocorre de forma natural nos primeiros meses de vida. No entanto, mesmo sendo um processo espontâneo, é também bastante complexo e envolve várias áreas, desde a biológica, a genética e a psicossocial. O tema aquisição de linguagem sempre mexeu com a curiosidade das pessoas, desde os tempos mais remotos. Saber de onde e como as línguas surgiram, ou mesmo qual seria a língua mais antiga, a língua mãe de todas. Vou contar-lhes um fato curioso. Psamético, um dos últimos faraós do Egito, que reinou entre o ano 664 a 610 no calendário antes de Cristo, refletia sobre as línguas que os homens falavam, sua riqueza, a diversidade, as semelhanças e as diferenças, as palavras, a pronúncia, as inflexões de voz, o timbre, ou seja, o jeito próprio de cada um falar, tudo fascinava o faraó. Ele achava que essa multiplicidade de línguas tinha uma origem comum, uma língua mãe falada por toda a humanidade num tempo muito remoto. Era um mito, mas ele acreditava nisso. O faraó imaginou então uma experiência engenhosa e cruel. Bom, ele convencido de que se ninguém ensinasse os bebês a falar, eles se expressariam naquele idioma original. Então, o faraó ordenou que 2 irmãos gêmeos fossem tirados da mãe logo ao nascer e entregues a um pastor, um homem que cuidava de ovelhas. E ele seria responsável para criar os gêmeos. O pastor recebeu ordens severas, sob pena de morte, de jamais pronunciar qualquer palavra na presença das crianças. Quando completaram 2 anos, o faraó mandou que deixassem de alimentar as crianças. Por que ele fez isso? Porque ele achava que, na pressão da fome, faria com que pedissem comida em sua língua natural. Não se sabe bem o que aconteceu, mas tudo indica que o pastor, movido pela compaixão, não fez exatamente o que lhe havia sido ordenado pelo faraó. Bom, passado o tempo, o faraó pediu contas do que havia sido o resultado. Então, o pastor informou que um dos meninos, com muita fome, havia pedido pão na língua síntio, idioma falado antigamente na região que viria a ser hoje a Rússia.
Assim, satisfeito com o desfecho da impiedosa pesquisa, Psamético decretou que o síntio era a língua original da humanidade. Viram a experiência do faraó? Bom, não é o nosso foco aqui pesquisar a língua mais antiga do mundo, não. Mas o nosso foco é como os humanos adquirem a linguagem. Neste momento, não adentraremos a essas questões de forma profunda, detalhada, mas precisamos já discutir algumas propriedades da aquisição de linguagem. São elas: bom, no que tange à universalidade, cujo sinal pode ser representado assim, essa diz respeito à capacidade natural para a aquisição de linguagem pelas crianças. Independentemente da língua e ou da modalidade, como dissemos, temos muitas línguas no mundo, mas não importa. Ou seja, não importa em que nação ou comunidade linguística esteja, os processos cognitivos de aquisição de linguagem se dão da mesma forma para qualquer criança, porque são próprios da genética. Partindo desse pressuposto, vamos refletir a seguinte questão: os adultos, pai, mãe, amigos, vizinhos, enfim, eles ensinam a língua às crianças, mostrando passo a passo? Se sim, de que ponto de vista? Se não, por que não? Vamos lá? Discuta aí rapidamente com seu colega, com a sua colega em duplas ou trios. Faça apontamentos nas discussões, pois o conhecimento se constrói assim, na diversidade de opiniões, não é mesmo?
Discutiram? Foi proveitoso? Tenho certeza que sim. Então, vou contribuir um pouco com a discussão do tema. Os adultos não se preocupam com o estímulo a ser dado às crianças, ou seja, a estruturação ou a eleição das sentenças que eles dizem na presença das crianças. Não há nenhum treinamento especial para eles. Eles são apenas adultos. A esse fenômeno, Chomsky chama de estímulo pobre. Isto é, o estímulo linguístico que nós recebemos é muito pobre para explicar a exuberância da linguagem que nós apresentamos em poucos anos de vida. Ancorado nessas evidências, Chomsky enuncia sua tese áurea. Nascemos preparados para adquirir a estrutura básica da linguagem. O nome dessa teoria é inatismo. Depois nós vamos explicá-la em detalhes. Continuando com a nossa segunda propriedade, a uniformidade, representada assim em língua de sinais. Essa ideia postula que, independentemente das experiências linguísticas que cada criança tem, similares ou diferentes, todas acabam aprendendo a mesma língua dentro de um mesmo país ou comunidade linguística. Certamente que aqui estamos tratando de um termo bem conhecido de vocês, o input, cujo sinal é este ou este. Dessa forma, todos nascemos aptos a adquirir linguagem, mas isso só acontecerá se formos expostos a uma língua. Se interagirmos com outros falantes dessa língua, ouvindo as palavras, vendo os sinais. Pensem, por exemplo, em crianças surdas, filhas de pais ouvintes. Nesse caso, se os pais não sabem língua de sinais, seus filhos não terão acesso a nenhum input linguístico autêntico, nem em língua de sinais, por desconhecimento dos pais, nem em língua oral, porque eles não decodificam os estímulos auditivos. Há um filme bastante interessante que retrata essa temática da ausência de estímulos, não por surdos, mas por uma pessoa ouvinte. O nome do filme é Nell. O filme relata a história de uma garota que é encontrada numa casa afastada da cidade. Ela, a Nell, uma mulher de mais ou menos 30 anos de idade, cresceu na floresta, longe de toda a sociedade e civilização. Tendo contato somente com a sua mãe, que teve AVC e perdeu a capacidade de falar. A mãe ouvia, mas não falava oralmente. Então Nell, que era ouvinte também, não aprendeu a falar o inglês. Para nós, estudiosos da linguagem, é um filme bastante recomendável.
A terceira e última propriedade de aquisição de linguagem tratada por Grola é a sequência de estágios, que, mais uma vez, independentemente do grupo social, língua ou background, as crianças em fase de aquisição de linguagem passam por um padrão muito semelhante. Esses estágios serão detalhados no nosso próximo encontro. Porém, antes deles, faz-se necessário refletirmos na seguinte indagação: por que, para que usamos a linguagem? Por que é tão importante adquirirmos uma língua, a língua materna, por exemplo? Lembram-se da frase do poeta célebre Fernando Pessoa, que apareceu no início desta aula? Minha pátria é minha língua. Pessoa foi brilhante ao dizer isso e nos faz pensar sobre as funções da linguagem. Para que ela nos serve? Para respondermos a essas questões, vamos nos amparar em Crystal, uma vez mais. A primeira função da linguagem, e a mais básica delas, é para comunicar nossas ideias. Sempre que compartilhamos com outros fatos sobre nós ou sobre nossas experiências, estamos fazendo uso da linguagem em sua essência. A linguagem também nos serve para expressão das emoções. Alegria, tristeza, raiva, emoções de forma geral. Terceiro, a linguagem serve-nos para a interação social, como bem nos lembra a teoria de Vygotsky. Uma outra função da linguagem seria para expressar nossa cultura. Uma quinta função da linguagem é que a linguagem tem a importante função de registrar os fatos, pois coisas acontecem todos os dias, o tempo todo, e precisam ser registradas, impressas, filmadas, gravadas em áudio. Enfim, no futuro, nós teremos acesso ao que aconteceu no passado. A linguagem tem também como função ser um instrumento do pensamento.
As pessoas têm o costume de externar os pensamentos em palavras ou sinais sozinhas. Em português, tem a expressão idiomática, a legenda, pensar alto. Daí outra pessoa passa e diz, o quê? E você, não, desculpa, eu estava falando sozinho. A justificativa para isso é que ajuda na concentração. A esse fenômeno, Vygotsky chama de inner speech, na legenda. Ou seja, o uso mental da linguagem para evocar uma sequência de pensamentos. Para mais informações a esse respeito, nesse tema, vejam o artigo disponibilizado na nossa pasta de materiais extras. E por fim, usamos também a linguagem como um instrumento de empoderamento, isto é, expressão de nossa identidade, da diversidade. Aqueles que compartilham o mesmo senso político ou cultural ou ideológico conosco. Aqui, a linguagem é usada mais para unir ou agregar do que para informar. Nosso uso da linguagem diz muito a nosso respeito, como, por exemplo, nossas origens regionais, sociais, nível de conhecimento, informação, personalidade, gênero e muito mais. Vocês certamente estão aí refletindo em várias outras possibilidades, não é mesmo? Este é de fato um tema fascinante, a linguagem, mais especificamente a sua aquisição. Teremos mais assuntos nos nossos próximos encontros, mas antes de nos despedirmos, por hora, gostaria que vocês discutissem ainda em sala e em grupo a seguinte questão. Imaginem alguém de idade adulta, por exemplo, que cresceu sem adquirir linguagem. Ou seja, essa pessoa não recebeu nenhum estímulo, nenhum input autêntico. Quais são as consequências disso para essa pessoa nos âmbitos 1. Familiar, 2. Laboral, 3. Social, 4. Escolar e acadêmico? Vamos discutir? Um abraço e até mais.